Muito bem, hora de oração, excelente dia para você, como você está hoje. Vamos compartilhar a palavra de Deus nesta manhã e apresentar as nossas vidas em nome de Jesus. Evangelho de Marcos, no capítulo de número 9, o momento da transfiguração. Meu Deus, que momento emblemático, marcante na caminhada do Senhor na terra e que remonta e que nos mostra coisas espirituais que são profundas às nossas vidas. Diz assim, Marcos 9, 2. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se transparentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias e Moisés, estavam ali falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, a outra para Moisés e a outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Meu Deus, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Aqui nós vamos compreender, primeiro, em separar os discípulos com Jesus. Existem segredos, existem revelações, existem visões de Deus que são para você, exclusivamente, diante de Deus, diante de Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não podemos ser propaladores, imaturos de visões e revelações especiais de Deus às nossas vidas, no tocante ao ambiente pessoal, familiar, ou até mesmo com relação às condições da própria sociedade e do mundo, que o Espírito de Deus tem trazido no coração dos seus servos. Então, Jesus aqui, de maneira seletiva, ele separa e escolhe alguns dos seus discípulos para viverem aquela marca e aquela experiência. Sobem, segundo os judeus, era o Monte Tabor, em Israel, na Galileia, o Monte da Transfiguração. Sobem ali e Jesus é transfigurado. Em outras palavras, era como se eles estivessem já contemplando Jesus na sua ressurreição. Era um corpo reluzente, um corpo transfigurado. Aqui nós nos lembramos facilmente de quando Moisés subia ao Monte Sinai e diz a palavra de Deus que o seu rosto, a sua face, ele foi transformado de alguma maneira e o seu rosto era reluzente dessa maneira. E naquele monte, a palavra mostra que aparecem Elias e Moisés. Elias dos profetas de Israel, que foi o homem que trouxe o fogo de Deus para a terra, segundo o seu clamor, a restauração do altar, que está em 1 Reis, no capítulo 18, confronto com Acabe, Jezabel e Baal. Elias, o grande profeta que haveria de vir, e o próprio Jesus, como já explicamos, ele vem e mostra que Elias era João Batista, que João Batista veio no espírito e que João Batista veio no poder de Elias. E aqui Elias aparece, Elias não morreu, Elias foi trasladado, Elias foi arrebatado aos céus, lá no carro de fogo, onde os ventos apareceram diante do próprio profeta Eliseu. E Moisés morreu no monte, Moisés morreu no alto do monte Nebo, e ali diz a palavra de Judas, no versículo 9, que o próprio Satanás veio contender pelo corpo de Moisés. Tem um vídeo aqui, eu vou colocar aqui em cima para você poder ver esse atalho, onde eu explico por que Satanás queria o corpo de Moisés, não é? Mas vem o arcanjo Miguel e ele não repreende a Satanás, mas ele diz, Satanás, o Senhor te repreende. É uma história fantástica, né? Que mostra a autoridade espiritual, vários valores, vai estar aí nesse vídeo, eu sugiro que você dê uma olhada. Amém? E aí, Gabriel diz a Satanás, o Senhor te repreenda.
E então ele leva o corpo de Moisés. Gabriel defende, Miguel, arcanjo Miguel, defende o corpo de Moisés. Então, Moisés, subentende-se, que foi levado também para a glória pelo Senhor. Então, Elias, representando os profetas, Moisés, representando a lei de Deus dada no Monte Sinai. Aqui, muitos teólogos compreendem que Moisés e Elias serão as duas testemunhas que aparecem depois lá no Apocalipse. Agora, o que é importante aqui para nós de uma maneira muito mais contundente? Amém? Em primeiro lugar, que os judeus continuam seguindo a lei. Muitas igrejas são realmente cheias da lei, cheias de lei e dos costumes da lei, de condições judaicas. Muitas pessoas tomam de maneira muito veemente os profetas. Israel toma os profetas e daí em interpretações infindáveis não aceitam e não reconhecem ao Senhor, questionando desde o seu nascimento a todas as coisas da sua própria vida e questionando até mesmo a sua existência de algum modo. Agora, o que para mim e para você, a igreja hoje estabelecida após a ressurreição do Senhor, importa? Importa dizer, queridos, o versículo de número 7. Abra o teu coração e compreenda. No meio daquela nuvem que apareceu e envolveu Jesus, Moisés e Elias, naquela visão celestial tremenda, sabe? A voz dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi. É como se aqui repaginasse todas as coisas. E eu venho mostrando, de alguma maneira, o enredo aqui do Evangelho de Marcos. Se você tem notado nesses dias, se você tem acompanhado, Jesus passa a dizer, a partir do capítulo 7, 8, ele passa a dizer, vede o que foi dito, eu porém vos digo. Vede o que foi dito, eu porém vos digo. Agora aqui vem de maneira clara a voz do próprio Deus dos céus, no meio daquela nuvem, dizendo, olha, glória a Deus por Moisés, a lei foi dada como aio, como guia, como direção para o povo, glória a Deus pelos profetas, Elias, o homem que confrontou os reis idólatras e os demais profetas trouxeram revelações, Isaías sobre o Messias, tudo mais. Mas agora é o tempo do reino de Deus que é chegado através do Messias, do Filho de Deus. Então ele diz, este é o meu filho amado, atestando de que ele era o Messias. A ele ouvi. Estava sendo dito àqueles poucos apóstolos que ali estavam. Não é mais Moisés, não é mais Elias, que bem são Moisés, que bem são Elias, mas eles reportam o Messias. Eles cumpriram seu papel até que viesse o Messias. Eles instruem tudo para o Messias, eles apontam para o Messias. A lei e os profetas apontam para o Messias. Meu Deus, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Claro, nós nem só de pão viverá o homem, de toda a palavra de Deus, mas toda a palavra de Deus vai apontar para o Messias, para o Cristo, para o Filho de Deus, e a partir dele, o derramamento do Espírito Santo, a edificação da igreja e as nossas vidas alcançadas diante do Senhor. A grande verdade da solução e da liberação de qualquer área da tua vida está nesta declaração de Marcos 9, 7. Guarde isso no teu coração. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Dê ouvidos a ele, busque a ele, aprenda dele, compartilhe dele, clame a ele, esteja em comunhão com aqueles que andam com ele. E aí você verá a revolução que vai acontecer na tua vida em nome de Jesus. Quando eles olharam de novo, eles não viram mais nada. Agora, queridos, por fim, os discípulos queriam fazer tendas. Eles não haviam compreendido as razões e os valores espirituais, muitas vezes, são grandes demais para o nosso entendimento racional e para o nosso entendimento humano. Eles queriam fazer tendas para Moisés, para Elias, imagine. Eles já haviam cumprido a porção deles, estavam na glória. E para Jesus, tendas são coisas dos homens, revelações são coisas para homens de Deus. E essa seja a verdade do Senhor hoje para a tua vida e você possa tomar posse e dizer, ele é o Cristo, eu vou ouvir a ele, é a ele que eu vou servir em nome de Jesus. Pai, ó Deus, firma e sela este fundamento e esta palavra de entendimento nos corações dos teus filhos em nome de Jesus. E de maneira profunda e de maneira grandiosa, cada um possa conhecer e conceber essa verdade
e não serem mais roubados com nenhum tipo de incredulidade ou com nenhum tipo, Senhor, de malignidade que pudesse enganá-los com relação ao Cristo, ao Filho de Deus, à sua mensagem e ao seu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, excelente dia. Compartilhe essa mensagem, deixe o pedido de oração nos comentários. Deus é fiel.